se tudo que a gente aprendeu sobre o amor, sabe? Tipo as músicas românticas, as caixas de bombom, os filmes super dramáticos, e se isso tudo for um gigantesco mal-entendido? Olha, é uma possibilidade que dá um certo frio na barriga logo de cara. Dá, né? Porque a gente cresce achando que o amor é uma emoção meio frágil, super passageira. Mas e se ele não for isso? E se o amor for, na verdade, uma lei da física? Tipo a gravidade. Exato, tipo a gravidade. Algo tão real, tão mecânico e inquebrável quanto a própria gravidade. Hoje, o nosso mergulho profundo tem a missão de explorar um material muito instigante, focado no texto Amai-vos uns aos outros. A gente vai focar especificamente na passagem de João, capítulo 13, mais sob a ótica da doutrina espírita. Que é uma lente bem particular para esse texto. Muito. E o que essas fontes fazem é pegar essa ideia super comercial que a sociedade tem do afeto e virar de cabeça para baixo. Elas propõem que o amor é a força primordial que sustenta e harmoniza o universo. Não é poesia, gente, é infraestrutura cósmica. O fascinante aqui é que o material exige da gente uma mudança de paradigma bem brusca. Porque, culturalmente, fomos treinados para colocar o amor naquela gaveta das emissões involuntárias, sabe? Aquela coisa que a gente não controla. Isso. É como o clima. Um dia faz sol, no outro chove. Um dia a gente sente amor, no outro não sente mais. Mas a fonte tira o amor dessa categoria totalmente passiva e o coloca no centro da mecânica do cosmos. O texto não diz que o amor acompanha os espíritos. Ele diz que é o princípio ativo que rege as relações. Ele literalmente empurra todo mundo para o progresso. Lendo as fontes, a imagem que não saía da minha cabeça era justamente essa da gravidade. Porque a gravidade não precisa que a gente acredite nela para funcionar. Ela tá lá. Com certeza. Ela só age. Ela é essa força invisível e silenciosa que mantém os planetas em órbita, ela que impede que o espaço sideral vire um caos absoluto, cheio de asteroides colidindo uns com os outros, e a fonte descreve o amor no plano espiritual quase com essas exatas palavras. Como uma força de atração. Sim, ele é a energia viva que une e equilibra. É a gravidade moral que evita a desintegração das nossas relações. Olha, a analogia da gravidade é um ótimo ponto de partida. Mas as fontes nos obrigam a dar um passo além disso. Como assim? Porque a gravidade física apenas atrai os corpos. Ela puxa uma massa em direção à outra e acabou o trabalho dela. A força espiritual descrita no texto faz muito mais do que atrair. Ela transforma o que ela conecta. Ah, entendi. E é aí que a coisa muda de figura. Se o amor é uma lei divina, amar deixa de ser uma questão de sentir frio na barriga. Sentir é um estado de espírito temporário. O texto crava que amar é agir. É prático? Totalmente prático. É uma ação deliberada, um movimento superconsciente de compreender, de servir e de renunciar. O foco sai daquele coração que palpita e vai direto para as mãos que realizam. O que nos coloca diante de um problema histórico fascinante. Porque, se a gente pensar bem, quando um grande cientista descobre uma nova lei da física, ele geralmente publica um artigo complexo, né? Ele escreve um monte de fórmulas num quadro negro, dá palestras de horas. É o protocolo padrão. Exato. Mas se o amor é essa lei gravitacional do universo espiritual, como é que o responsável por trazer essa métrica para a humanidade apresentou o conceito? O cenário que a fonte descreve para esse momento é completamente o oposto de uma tese acadêmica. É verdade. A apresentação dessa lei não acontece num palanque. Ela acontece num jantar tenso. Muito tenso. O texto nos leva para a última ceia. E entender a mecânica dessa cena é crucial para quem está acompanhando a gente. Jesus sabe que é o fim da linha em termos de vida física. E a intuição humana normal ditaria que aquele seria o momento perfeito para um discurso interminável, sabe? Para deixar tudo registrado. Exatamente, para garantir que o legado intelectual dele ficasse intacto. E qualquer líder faria isso. Tentaria amarrar todas as pontas soltas com palavras bonitas. Mas ele faz o contrário. A fonte narra que, bem no meio daquela atmosfera pesada, ele simplesmente se levanta, pega uma toalha, uma bacia com água e começa a lavar os pés das pessoas que estavam ali. E a gente precisa lembrar o peso que isso tinha na época. Nossa, sim.
Lavar os pés cheios de poeira da estrada era o trabalho do servo mais baixo da hierarquia de uma casa. Ao assumir essa posição, a quebra de expectativa é violenta. Eu fiquei chocada relendo isso. A fonte chama isso de humildade desconcertante. E o mecanismo por trás dessa ação é muito profundo. Ele está basicamente desmontando a ideia de hierarquia. Se o amor é a força que sustenta tudo, então o maior ato de poder não é dominar. É servir. É servir. Mas o contraste não para por aí. O texto destaca que, no mesmo ambiente onde ocorre essa demonstração superluminosa de serviço absoluto, está acontecendo a exposição mais crua da fragilidade humana. A traição. Exato. Ocorre o anúncio da traição. Judas se levanta e sai para entregá-lo. É uma tensão que dá quase para apalpar. A fonte até foca no silêncio que se instala na sala depois que Judas sai. Deve ter sido um vácuo sufocante. Pensa no peso psicológico de saber que alguém do seu círculo mais íntimo acabou de sair pela porta para te vender. A reação instintiva de qualquer um seria a raiva, ou, no mínimo, medo. Sim. Mas é nesse exato silêncio, nesse ápice absoluto de vulnerabilidade e traição, que ele entrega a regra do jogo. Não em tábuas de pedra, como o texto faz questão de frisar, mas como algo para ser internalizado. Certo, vamos destrinchar isso. Ele aproveita o momento de maior atrito emocional possível para estabelecer um mandamento novo. E o detalhe que a doutrina espírita pede para observarmos com muita atenção é que não se tratava de uma instrução pontual para resolver o clima chato daquela noite. Não era um paliativo. De jeito nenhum. Ele estava estabelecendo a fórmula dessa nova física para a eternidade. Mas olha só, foi nessa parte da leitura que a minha cabeça deu um nó. Porque a frase começa com amai-vos uns aos outros. Até aí, beleza. É uma recomendação simpática, a gente encontra isso em qualquer manual de boa convivência. Mas aí vem o acréscimo que muda absolutamente tudo. Ele diz, como eu vos amei. Esse acréscimo é o divisor de águas. Esse como eu destrói a nossa zona de conforto. A fonte lista as características desse amor crístico. Ele é universal, é desinteressado, paciente, misericordioso. É amar sem esperar absolutamente nada em troca. É a grande diferença entre um afeto condicional, que é o que a gente pratica no dia a dia, e um parâmetro de excelência universal. Amar como ele amou, segundo a análise do material, significa perdoar sem exigir que o outro rasteje pedindo desculpas. Nossa. Significa estender a mão para quem acabou de ser ingrato com você. É a aplicação nua e crua da lei de amor, só que sem os filtros no nosso ego. E é exatamente aqui que eu preciso jogar a real. Porque lendo isso parece impossível. Uma coisa é lavar os pés dos seus melhores amigos numa noite de despedida. Outra coisa muito diferente é tentar aplicar esse amor universal e incondicional no trânsito de uma terça-feira chuvosa, sabe? Quando alguém te corta de propósito. É o teste de fogo. Ou quando um colega de trabalho tenta puxar o seu tapete e leva o crédito por meses do seu esforço. Para a nossa fragilidade humana comum, colocar a métrica no como eu vos amei não corre o risco de ser paralisante? A barra parece estar tão, mas tão alta, que a reação mais lógica seria a pessoa pensar, bom, eu nunca vou ser Jesus, então é melhor eu nem tentar. Se conectarmos isso ao quadro geral, essa é a armadilha mais comum quando nos deparamos com ideais muito elevados. Mas a fonte oferece uma saída bem engenhosa para esse impasse. Ela introduz o conceito de evolução gradual. Tá, e como isso funciona? O texto não propõe que ninguém vai dormir imperfeito e acordar com a aura iluminada no dia seguinte. A doutrina espírita trata esse desenvolvimento não como um passe de mágica, mas como uma necessidade evolutiva. Ela obedece a um processo. A pergunta não é, como eu vir um ser perfeito hoje? Ufa, ainda bem, completa na palavra caridade. Porque a gente costuma associar caridade a, sei lá, transferir um dinheiro pelo celular para uma ONG ou dar uma roupa que não serve mais no fim do ano. Que são ações importantes. São válidas, claro, mas o material expande isso para um território muito mais desconfortável. Ele fala de uma atitude constante de indulgência, de tentar compreender o outro, de ser benevolente quando você não tem vontade nenhuma de ser. É aqui que a coisa fica realmente interessante. O verdadeiro teste para essa mecânica, e o texto bate muito nessa tecla,
é quem nós escolhemos amar. Porque amar os nossos filhos, os parceiros, os amigos, isso é biológico, é instintivo. É fácil, né? É muito fácil. A engrenagem do amor crístico só começa a girar de verdade quando aplicamos essa benevolência com quem não desafia, com aquele vizinho suportável, com o chefe injusto, com as pessoas que caminham em total desacordo com os nossos valores. É muito louco pensar nisso porque a nossa reação automática é ver essas pessoas difíceis como grandes azares do destino. Tipo como se fossem bugs no sistema da nossa vida. Mas as fontes tratam essas figuras complicadas como oportunidades preciosas. São as provas, né? Exato. E tentando visualizar como isso funciona na prática, a primeira metáfora que vem à mente é sempre a de levantar peso. A pessoa como o peso da nossa academia espiritual. Mas sabe o que me parece mais preciso lendo o material? Não é uma academia, é um sistema imunológico. Como assim um sistema imunológico? Pensa comigo. Como é que o corpo humano constrói imunidade? Não é vivendo dentro de uma bolha esterilizada? Se você ficar numa bolha, o primeiro resfriado que você pegar lá fora acaba com você. Faz sentido? O sistema imunológico precisa ser exposto a agentes patogênicos, tipo a vírus e bactérias, em pequenas doses, para aprender a criar anticorpos. Lendo a perspectiva espírita nesses textos, parece que no plano moral é a mesmíssima mecânica. Interessante. A pessoa difícil do trabalho, a ofensa gratuita na internet, aquele parente que solta piadas péssimas no almoço de domingo, eles não são um erro do universo. Eles são os patógenos morais. Eles são a exposição que a nossa alma precisa para produzir os anticorpos da paciência, da tolerância. Porque sem a pessoa que irrita a gente profundamente, a nossa paciência não passa de uma teoria. Olha, essa é uma leitura fantástica do mecanismo descrito no texto, porque ela elimina totalmente a ideia de castigo e introduz a de um treinamento funcional. É por isso que a fonte define o ato de amar como um exercício contínuo de reforma íntima. É suado. Muito. E, voltando à sua analogia, combater um vírus exige muita energia do corpo. No campo espiritual, agir com caridade exige vigiar a si mesmo incansavelmente. O texto aponta que o verdadeiro campo de batalha não é um mundo lá fora. É o combate direto contra o nosso próprio egoísmo e o nosso orgulho. E a fonte até cita que tem horas que o maior ato de amor é ficar quieto. Sim, o material diz que, muitas vezes, a forma mais poderosa de amar alguém é simplesmente silenciar diante de uma ofensa. E a gente precisa falar sobre o que acontece nos bastidores psicológicos desse silêncio. Porque silenciar não é abaixar a cabeça, sabe? Não é engolir sapo e ganhar uma gastrite de presente. A fonte fala de um silêncio que pacifica. É um silêncio ativo. Ativo. Qual é a mecânica disso? Quando alguém te ataca verbalmente, essa pessoa está basicamente te jogando uma corda invisível. É um convite para o caos dela. Se você reage, se você grita de volta, se defende furiosamente, você agarrou a corda. Você acabou de entregar o controle remoto do seu sistema nervoso para quem te ofendeu. A raiva do outro passa a ser a sua raiva. Precisamente. E o silêncio que a fonte propõe é o ato consciente de não segurar essa corda. É você cortar o elo psicológico. O texto explica que quem ofende geralmente está agindo a partir do seu próprio sofrimento, da sua própria confusão mental ou ignorância. É o problema da pessoa transbordando. Exato. Quando se compreende isso, e essa compreensão é o exercício prático da caridade, percebe-se que a ofensa diz muito mais sobre o estado interno do agressor do que sobre quem está ouvindo. Escolher o silêncio é uma manobra de altíssima inteligência emocional e espiritual. É derrotar o egoísmo porque você recusa a exigência do seu próprio ego de sair por cima na discussão. Mas e aí, qual é o resultado disso a longo prazo? Porque construir esse sistema imunológico dá um trabalho absurdo, né? Negar o impulso do orgulho, cortar essas cordas emocionais todo santo dia. O que acontece com o indivíduo que começa a operar consistentemente dentro dessa lei gravitacional do amor? O resultado, de acordo com o texto, é a libertação real. A fonte afirma de maneira categórica que a felicidade não é uma recompensa externa. Não existe um tribunal cósmico que vai carimbar um passaporte e dizer: pronto, parabéns, você foi muito paciente, aqui está a sua cota de felicidade. Não é um prêmio no fim do arco-íris.
Pelo contrário, o material descreve a felicidade, o equilíbrio e a iluminação mental como consequências orgânicas, sabe? Resultados naturais de viver de acordo com essa lei. Ao cortar as amarras do egoísmo, o indivíduo simplesmente para de sofrer pelas pequenas coisas que antes o destruíam. Então, o que tudo isso significa? É uma dinâmica que bate de frente com a forma como o mundo moderno funciona. A gente costuma ver a felicidade como um alvo, algo que precisa ser caçado. As pessoas estabelecem aquelas metas: serei feliz quando comprar a casa, serei feliz quando provar que eu tô certa naquela discussão. É uma busca exaustiva. Mito. É muito parecido com a ansiedade de tentar dormir. Sabe quando você deita e quanto mais você diz pra si mesmo, eu preciso dormir agora, eu tenho que dormir, mais o seu cérebro fica alerta e o sono foge. O sono não pode ser capturado à força. Ele é o subproduto de um corpo e uma mente que relaxaram. A leitura que a fonte faz da felicidade segue a mesmíssima lógica. É a metáfora da borboleta, né? Isso. A felicidade não é o alvo. É como tentar caçar borboletas em vez de cuidar do próprio jardim. Se o jardim, que é o combate ao egoísmo, for cultivado, a borboleta da felicidade pousa lá naturalmente. Ela é o subproduto de cultivar esse espaço interno. O conceito de subproduto é perfeito para ilustrar o texto. Isso levanta uma questão importante. A implicação mais impactante desse material é que essa mecânica toda não se restringe à vida privada da pessoa. Ah, isso é fundamental. A fonte detalha que a vivência prática desse amai-vos é, na verdade, o único alicerce viável para a transformação coletiva. O que começa como um silêncio individual diante de uma provocação, escala para toda a estrutura da sociedade. Isso entra num terreno muito interessante sobre como a gente tenta consertar o mundo. Porque a humanidade é especialista em tentar resolver seus problemas de cima para baixo. A gente cria blocos econômicos imensos, redige constituições com milhares de páginas, desenvolve políticas públicas caríssimas, tudo tentando forçar um ambiente de paz. A gente tenta construir uma casa começando pelo telhado. E a história nos mostra que, enquanto a base for composta por indivíduos focados no próprio umbigo, qualquer sistema, por mais brilhante que seja no papel, acaba corrompido ou ineficaz. O material que estamos analisando aponta que tentar forçar a fraternidade por decreto é inútil. Não funciona. Não funciona. A verdadeira solidariedade fraterna, que a fonte indica como destino de convivência da humanidade, só pode ser construída de baixo para cima, de indivíduo para indivíduo. É a substituição lenta, porém definitiva, do egoísmo nas relações cotidianas que gera o que o texto chama de estágios mais elevados de paz. Então, quando a fonte diz que não existem atalhos, é literal. Aquela atitude aparentemente invisível, sabe? Escolher não mandar uma resposta atravessada no grupo da família, ou ter paciência com alguém que está aprendendo devagar no trabalho, não exigir gratidão depois de fazer um favor, isso não é só uma forma de manter a consciência limpa. É o motor gerando. Cada atitude dessas é a própria engrenagem da transformação mundial girando. É a construção microscópica de uma nova realidade social. É por isso que a mensagem trazida lá na última ceia ressoa com tanta força milênios depois, segundo a ótica espírita. Amar como ele amou não é um conselho filosófico bonitinho para dias difíceis, é o projeto arquitetônico da evolução humana. O texto não deixa margem para dúvidas se quisermos alcançar qualquer forma de paz duradoura ou crescimento real. Essa é a estrada. Não há plano B. O que nos traz a uma síntese muito poderosa de tudo que a gente desbravou aqui hoje na nossa análise. Para as fontes, o amor é o começo, o meio e o fim da jornada espiritual. É a força motriz, é a métrica pela qual avaliamos nossos passos e é a mais alta conquista possível. Fora dessa lei, só existe atraso e atrito desnecessário. E para quem nos acompanha agora, a grande sacada prática é olhar para o próprio dia a dia não como uma série de distrações irritantes que atrapalham a nossa vida espiritual. A gente tem que reconhecer que esses momentos irritantes são de fato a vida espiritual acontecendo. É o treino. A gente não precisa ir para o topo de uma montanha no Himalaia para aplicar a física do universo. A gente só precisa do trânsito na hora do rush, da fila do banco e das complexidades de conviver com quem a gente não concorda.
Esse é o laboratório. Exatamente. O laboratório está aberto o tempo todo. E para fechar a nossa exploração com algo para ficar martelando na cabeça, eu queria jogar uma última reflexão que vai um pouquinho além das nossas fontes, mas constrói em cima dessa ideia cósmica que a gente discutiu. Manda. A gente passou esse tempo todo falando de como o amor é a gravidade, a força que mantém a estrutura de tudo funcionando harmoniosamente no universo. Se isso é um fato, o que acontece do ponto de vista mecânico quando a gente acorda e decide agir com egoísmo? Quando a gente se recusa ferozmente a perdoar alguém? Dá pane no sistema. Nós não estamos apenas cometendo uma falha moral ali, isolada. Em um nível quase físico, nós estamos tentando quebrar as leis do universo. Pensa no motor gigantesco de um navio funcionando a toda força. O que acontece com uma única pequena engrenagem que, por puro orgulho, tenta girar na direção oposta à força motriz de todo aquele maquinário imenso? Ela não tem a menor chance. Ela só vai se desgastar, sofrer aquele atrito horrível até quebrar. Fica então esse convite para a próxima vez que o dia colocar uma ofensa ou uma chance de revidar no caminho de quem está nos ouvindo. A pergunta não é só quem está certo na discussão. A pergunta é: eu vou fluir junto com a força que sustenta as estrelas? Ou eu vou tentar a insanidade de lutar contra ela?